listinha de vocês aí, gente, tem uma questão de modelagem que caiu na prova do ano passado do Enem. Eu sei que vocês fazem a prova do Enem e depois vocês esquecem que caiu na prova do ano passado, mas é a questão 7 aí que está na lista. Ela é uma questão que caiu ano passado. Aparentemente, era uma questão fácil de fazer, só que ela tinha uma pegadinha que dificulta muito a resolução dela. E muita gente deve ter errado a questão porque não atentou para essa pegadinha que tinha. A empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia de trabalho. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Então, tenta entender. A empresa tem no total X funcionários. Como é que ela faz o pagamento? Ela paga R$ 1.000 por semana para o gerente. Agora, além desses R$ 1.000 que são pagos para o gerente, ela paga R$ 80 por dia trabalhado. E cada funcionário trabalha 2 vezes na semana. Está escrito aí, ó. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Aí ele pede para a gente chamar de X a quantidade total de funcionários na empresa e de Y a quantidade em reais que essa empresa gasta para pagar todos os seus funcionários. E aí ele quer uma relação entre X e Y. Ele quer saber como é que funciona isso. Então, questão do Enem de 2019. Repara, ele te dá aí todos os direcionamentos, mas como eu falei, nessa questão tinha uma pegadinha. E isso, gente, é meio que uma constante na prova do Enem, tá? O Enem adora cobrar questões de modelagem e adoram cobrar questões de modelagem com pegadinha. Como eu falei, o Enem já cobrou todo tipo de questão de modelagem que você puder pensar. Questão muito fácil que você olha e fala assim, não é possível que o cara está me perguntando isso. E sim, é possível e não tem pegadinha nenhuma, é só aquilo mesmo. Já cobrou questão que o texto não era muito bom, que podia dar uma série de interpretações e a questão não foi anulada. Já cobrou questão muito interessante de função, já cobrou questão muito difícil, então todo tipo de questão já apareceu. Nessa lista aí, você tem um aperitivo assim, de coisas que o Enem já cobrou. Então, por isso que eu acho tão importante que vocês baixem a lista. Mas vamos lá. Vamos tentar entender aqui qual que é a lógica. Repara, a empresa tem X funcionários. Ele quer que a gente monte uma função que vai dizer para ele. Ele mandou chamar de Y a quantia gasta. Volta aí no enunciado para você ver, ó. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. Como é que a gente vai pensar para tentar resolver isso, gente? Primeira coisa, uma dica que eu acho que funciona muito bem. Naquela questão anterior, eu fui fazendo as contas todas de uma vez. Aqui eu vou tentar detalhar um atalho, que é o que eu acredito que vai te ajudar a resolver esses problemas. Sabe qual que é o grande segredo para que você consiga resolver questões de modelagem? É você se colocar na situação de quem está sofrendo aquela ação. Como assim? Imagina que a empresa é sua. Imagina que a empresa é sua. E pensa assim, quanto de dinheiro que eu vou ter que ter por semana para que eu consiga pagar os meus funcionários? Quando você se coloca na situação, a ideia fica um pouco mais fácil. Então, fica um pouco mais fácil de você resolver esse problema. Como é que eu começaria a pensar isso aqui? Lembra que eu falei que tinha uma pegadinha? E tem uma pegadinha muito grande aqui. Repara, cada diarista trabalha 2 dias na semana. Por cada dia, ele recebe R$ 80. Agora, pensa aí para mim. Se eles trabalham 2 vezes na semana e por dia eles ganham R$ 80, qual é,
a quantia que cada um recebe por semana. Cada diarista vai receber R$ 160 por semana, certo? Se tiver um diarista, a empresa vai gastar 160. Mas se forem dois, a empresa vai gastar 320 e assim por diante. Beleza. Aqui já era uma pequena pegadinha, porque muita gente, ao invés de colocar 160, pode ter caído na tentação de colocar 80. Só que essa não era a pegadinha principal dessa questão, não. Vou te mostrar aqui agora. Repara. Como é que vai ser essa quantia Y? Ele usou um Y maiúsculo, vou usar um Y maiúsculo aqui também. Observe, o gerente, ele tem um salário que é diferente de todo mundo. Então, só com um gerente por semana, essa empresa gasta R$ 1.000, ok? Então, aqueles R$ 1.000 ali é para pagar o gerente. Quantos gerentes tem nessa empresa? Um só. Então, vai ser R$ 1.000 vezes 1. Não tem necessidade nenhuma de você colocar vezes 1 ali. Então, R$ 1.000 aqui. Só que a empresa não gasta dinheiro só para pagar o gerente. Além de pagar o gerente, ela tem que pagar os diaristas. E aí, observa. Quanto que ela paga para os diaristas? Ela paga R$ 160. Lembra, ó, primeira pegadinha. Muita gente colocou 80 aqui. Mas como eles trabalham 2 vezes por semana, eles vão ganhar, na verdade, 160. Certo? Agora, vai ser 160, gente, vezes a quantidade de diaristas. Se for 1, é vezes 1. Se forem 2, é vezes 2. Se forem 100, é vezes 100. É aqui que mora o grande problema e o que foi o que fez as pessoas errarem essa questão ano passado. O que muita gente fez? A pessoa falou assim, tem X diaristas nessa empresa. Veio aqui, ó, e multiplicou por X. E aí colocou R$ 1.000 mais 160 vezes X. Pode olhar aí, vai ter essa resposta, ó. Quem tiver com a lista aí, ó, dá uma olhadinha na letra E. Ele só colocou em ordem, colocou 160x mais R$ 1.000. Mas já te adianto, tá errado isso aqui. Ju, por que que tá errado? Por causa da pegadinha que eu te disse. Repara, ele contou pra gente que X é um número total de funcionários. Não falou que é o número de diaristas, falou que é o número total de funcionários. É aí que estava a grande armadilha. Por quê? Se a empresa tem X funcionários e um deles é o gerente, a empresa não tem X diaristas. Como é que vai ficar a nossa situação? Vai ser R$ 1.000 do gerente mais 160 vezes a quantidade de diaristas. E entenda, a quantidade de diaristas não é X, é X menos 1. Ju, por que X menos 1? Quem que eu estou tirando aqui, gente? A pessoa que eu estou tirando aqui é o gerente. Então, o gerente não entra nessa conta. Agora, é resolver isso aqui, ó. Ju, ele poderia deixar a resposta assim? Gente, o autor até poderia deixar a resposta assim, mas eu acho muito provável que ele fizesse isso. A intenção dele, que era muito clara, era te induzir ao erro por causa desse X aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Desenvolver. Dá uma olhada. O que vai ser o Y? O Y vai ser R$ 1.000 mais esse vezes esse. Confere. 160 vezes X vai dar 160X. 160 vezes menos 1 vai dar menos 160. Então, o que vai ser o Y, hein? Dá para juntar alguma coisa que eu vou colocar em ordem, tá? Vai ficar 160x mais 1.000 com menos 160. Pensa aí, 1.000 menos 160 vai dar 840. Aí sim, ó. Agora você consegue achar a sua resposta. Deixa eu conferir, mas se eu não me engano é letra D. É isso mesmo, ó.